Senhor colocou no meu coração, a partir do versículo de número 39, visto que hoje é o culto do amigo. Eu quero falar nesta noite sobre nós refletirmos sobre as nossas escolhas. Nós temos duas escolhas: crer em Jesus ou não crer. Pastor Isaías leu aqui o Evangelho de João, onde diz ali que as pessoas têm liberdade para escolher. E Jesus trouxe uma mensagem muito importante para Nicodemos. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39 até o 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo de número 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Podeis tomar assento, meus irmãos. Nós vemos aqui algo conhecido, mas ao mesmo tempo de uma lição tão importante para a nossa vida. Esse capítulo de número 23 do Evangelho de Lucas, ele vai mostrar aí o momento da crucificação de Cristo, um momento muito difícil, aonde Jesus estava indo para o Calvário, pregado naquela cruz, simplesmente para cumprir um plano de Deus, um propósito de Deus de salvação para toda a humanidade, para aqueles que nele crêem. E quando nós olhamos a história deste homem criminoso, ele se torna um modelo de alguém que, no momento, ele para fazer uma reflexão sobre a sua vida e ele reconhece que ele também precisava de salvação. E é tão importante, eu até quero pedir o Júnior para me acompanhar aí, colocando alguns versículos, porque quando nós vemos na palavra do Senhor, no dia a dia, hoje sendo um culto do amigo, um culto bastante evangelístico, e serve também para nós que já estamos há tempos servindo o Senhor, acerca de mudança. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, o inimigo até coloca na mente dessas pessoas que, devido aos seus pecados, as coisas que praticaram, a maneira que conduziram as suas vidas, que essas pessoas acham que para elas não tem mais solução, que não tem mais perdão, que não tem mais como mudar a direção. Mas nós vemos aqui um homem que a gente vai observar nesse texto, um homem que a primeira coisa, ele reconhece em Jesus um Salvador. Agora, a gente fica observando, eu fico observando aqui algo interessante, porque estavam os três nas mesmas condições. Os três estavam pregados na cruz, condenados à morte. Sabemos muito bem que quando os romanos, eles ali, juntamente com os judeus, crucificando a Cristo, eles estavam crucificando Cristo como um malfeitor, como alguém digno de permanecer na sociedade. E também sabemos que a morte de cruz era considerada a morte mais maldita daquele tempo, e terrível. Mas quando nós olhamos aqui algo importante, que mesmo diante da circunstância da morte, da vida que ele estava levando ali,
Mas houve uma coisa que entrou no coração daquele homem, um temor. E quando ele teve aquele temor, ele teve um reconhecimento de quem era o homem que estava na cruz do meio, que era Jesus de Nazaré. Eu creio, obreiros, que talvez ele já tenha ouvido falar, ele tinha ouvido falar acerca de Jesus. Os feitos de Jesus, alguma coisa relacionada a Cristo. E quando ele está ali com aquele momento tão terrível, naquele castigo tão terrível da crucificação, e o que eu acho tão maravilhoso é que o nosso Cristo, mesmo sendo injuriado, pregado na cruz, sofrendo terríveis dores, ele ainda estava pronto para amar o mais vil pecador e ainda dar salvação para o mais vil pecador. Esse é o Jesus que nós viemos adorar nesta noite. Aleluia, glória a Deus por isso. E eu quero que o Júnior coloque aí para mim, Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Aquele homem também estava sofrendo uma morte angustiosa, uma morte terrível. Mas a Bíblia em Mateus, o próprio Cristo disse isso: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão temendo os seres humanos, que podem matar o corpo. Às vezes trancam tudo, colocam cadeados, tantas coisas para tentar se resguardar, temendo. Às vezes nós saímos em uma viagem, tememos um acidente. Saímos na rua, tememos alguém. Ouvimos um tiro, tememos a morte. Mas Jesus ensinou que muitas pessoas estão temendo quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Irmãos, sabemos que muitas vezes, muitos até por amor a Cristo, perderam a sua vida. O corpo mortal foi para a sepultura, mas a alma está guardada. A alma não perdeu a sua alegria, a sua salvação. E o mais importante não é nós tememos a perca desse corpo, porque o ser humano, ele teme a hora da morte, por mais duro que ele seja, mas ele teme. E muitas vezes a gente fica olhando, a pastora mesmo estava observando o sepultamento da nossa bispa Keila e dizendo, é tão bonita, tantas coisas, e agora colocou lá, e lá ficou. O corpo, mas a alma, esta vai ao encontro do Senhor. Mas ele disse, antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele está dizendo, o maior temor dos homens não deveria ser o corpo físico, porque esse corpo físico, de toda maneira, um dia ele vai, enquanto Jesus não volta, aqueles que morrerem antes do arrebatamento, esse corpo vai morrer. Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias. Mas Lázaro, mais para frente, depois de alguns anos, ele também morreu e foi sepultado. Mas o mais importante é temer a Cristo, porque só Jesus pode dar vida eterna. Só Jesus, irmãos, só em Jesus nós temos vida eterna. Somente nele, não há outro. Em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo. E nós vemos aqui que aquele homem, ele temeu o castigo eterno. Às vezes as pessoas ficam temendo tantas coisas desta vida, mas elas esquecem que há um castigo eterno. Existem na eternidade, a eternidade com Cristo e a eternidade sem Cristo. Eu sempre digo, irmãos, que a eternidade ela está mais próxima de nós do que nós imaginamos. Muito mais próxima do que nós imaginamos. Às vezes uma simples queda, bate a cabeça, vai para a eternidade. Pessoa sai com o automóvel, bate ali, vai para a eternidade. Rebenta uma veia aqui, vai para a eternidade. Para o coração, vai para a eternidade. E quando nós olhamos, até a irmã Raquel esses dias
lamentando a perda de um amigo querido, pastor Josley, 38 anos, fazendo a obra, foi para a eternidade. A eternidade está mais perto da gente do que a gente pensa, porque a nossa tendência é aguardar a eternidade na velhice. A maioria de nós acha que não vamos morrer novos, cedos, precoces, mas a gente não sabe, irmãos, o tempo da eternidade. E aquele homem tomou um conhecimento, ele sabia que ele entraria na eternidade, e que ao entrar na eternidade ele precisava de salvação. Aleluia! Olha o que João disse lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Põe para mim aí, irmão Júnior. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Ele estava mostrando para aquele homem que aquele homem estava curado, aquele homem havia tido seus pecados perdoados, mas ele disse: permaneça na posição, tome cuidado, para que você não afaste, para que você não saia do propósito e viva novamente uma vida de pecado e te aconteça algo pior na sua vida. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, até o versículo de número 31. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26, está ali. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. O que esse texto está mostrando? Que há uma eternidade, irmãos. Eu sei que hoje a maioria das pessoas temem e não querem que pregue mais isso. Há um inferno. A Bíblia fala sobre isso. E é muito claro para a gente entender isso. Ele estava dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, que nós recebemos a salvação. A salvação é pela graça. Não é por causa das nossas obras para que ninguém se glorie. Mas ele disse algo importante: se nós negligenciarmos tão grande salvação, não existe outro meio para ser salvo. Se nós não valorizarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não tem outro meio para ser salvo. Cairemos na ira de Deus. E aquele homem, num momento tão difícil, ele reconhece, e a primeira coisa que no seu sofrimento, naquele momento, ele pôde olhar, ele pôde confessar a sua própria culpa. Irmãos, eu até coloquei algo importante aqui, que nós vivemos em uma época em que nós gostamos de transferir as nossas culpas para os outros. Pecamos, fazemos as coisas erradas, mas o que a gente faz? Culpado é o fulano, culpado é o marido, é a esposa, é o amigo, mas a gente não quer assumir a nossa própria culpa. Mas eu acho interessante que esse homem, quando ele está conversando com aquele ladrão, ele assume a sua própria culpa. Ele começa a reconhecer que ele precisava de salvação. E algo que gerou na vida daquele homem, tão importante ali naquele momento, que ele ergue a sua cabeça, ele olha para o Cristo da cruz, ele reconhece aquele homem como Salvador, e ele tem certeza que Jesus entraria no reino eterno, e ele começa a ter esta convicção. E ali naquele momento, voltando lá para o nosso texto de Lucas, capítulo 23, versículo 39, nós vamos observar algo, que eles estavam ali, aqueles 2 malfeitores pendurados, mas havia um, que mesmo na hora da morte, mesmo no meio do sofrimento, aquele homem não reconhecia os seus pecados, aquele homem não reconheceu as suas mazelas, mas aquele homem começa a insultar a Cristo.
aquele homem começa a criticar a Cristo. Irmãos, quantas pessoas que estão sofrendo, quantas pessoas que estão vivendo tempos tenebrosos, mas quando é apresentado Cristo para eles, blasfemam, rejeitam, criticam e não querem mudar de vida. E aquele ladrão, ele disse: olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A dúvida, aquele homem não se arrepende, aquele homem não se volta para Cristo. Pelo contrário, aquele homem se exalta, aquele homem se acha importante, ainda que ele estava ali por causa do seu merecimento, do seu pecado, da sua vida distante de Deus, mas ele começa a dizer: se tu és, se realmente se é Cristo. Quantas pessoas estão criticando o Evangelho, dizendo: se Cristo existisse mesmo, não tinha tanta maldade no mundo, se Cristo existisse, fulano não tinha morrido, se Cristo existisse, se tivesse poder, a minha vida tinha sido transformada. Mas naquele momento, aquele homem estava desta maneira, não reconhecendo os seus pecados. Irmão, nesta noite, em nome de Jesus, não vamos entrar por esse caminho, não vamos endurecer o nosso coração, não vamos nos achar que a gente é tão bom assim, mas quando nós olhamos para este homem, a gente vê um homem em sofrimento, um homem condenado, um homem prestes a entrar na eternidade, mas com o coração endurecido, com o coração que não reconhece, com o coração que não se quebranta, com o coração que não se humilha a Deus, com o coração que não reconhece que é pecador. A pior coisa na vida do homem é ele não reconhecer que ele pecou, que ele errou, que ele está falho, ou que ela está falha. É colocar a culpa nos outros. E muitas vezes nós somos assim, a gente não quer admitir os nossos pecados, nós não queremos admitir os nossos erros, é mais fácil culpar alguém. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi lá no paraíso, passando ali como ele sempre fazia, e cadê Adão? E Deus chamava ele era o responsável, e o Senhor chama ele e diz: cadê você, Adão? Ele diz: Senhor, eu tive medo e escondi. Por que você fez isso, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu, porque ela comeu do fruto e me deu, a culpa é do Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado. E quando vai falar com a Eva, ela também age da mesma forma. Ela diz: a culpa foi da serpente, porque foi a serpente que me enganou. Mas Deus tinha advertido, Deus tinha falado. Irmãos, nesta noite, que essa síndrome de Adão e Eva não exista na nossa vida. Em nome de Jesus, não transfira a culpa para ninguém, mas é reconhecer que pecamos, que precisamos de salvação. O apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis, mas todavia se pecardes, lembrem que diante do Pai tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! E quando nós reconhecemos isso, a gente precisa de dizer como aquele ladrão. Olha o outro, atitude de uma pessoa que se humilha, que reconhece, respondendo. O que eu acho interessante aqui é que Jesus está calado. Jesus está calado, sofrendo, morrendo por causa dos malfeitores, do meu e do seu pecado. E ele é insultado. Por isso que a Bíblia diz que quando insultado, ele não insultava ninguém. E ele calado. Mas alguém que reconhece e repreende o outro, e a conversa está entre os dois somente naquele momento. E ele disse: tu nem temes a Deus, estando na mesma condenação? Irmãos, como pode o ser humano estar numa condenação, sem esperança, sem expectativa, e ainda não temes a Deus? Quantas pessoas estão passando por momentos tenebrosos, mas não têm o temor de Deus? Não é ter medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus. Eu não vou fazer isso, senão Deus vai me castigar. Isso é ter medo. Mas temer ao Senhor é reconhecer como o Senhor, com o seu grande amor, aleluia, que nos resgata, nos perdoa, nos transforma, nos lava com o sangue precioso do Calvário e nos purifica de todo o mal. Isso é temer, é reconhecer Jesus como Senhor. Aleluia!
E no versículo 41, aquele homem diz: e nós, na verdade, com justiça, nós estamos aqui porque nós recebemos pelos nossos feitos que a gente merecia. Mas este homem, nenhum mal ele fez. Aleluia, irmãos, que momento glorioso ali. Momento de tristeza, de dor. Mas a gente observa algo importante. Que aquele homem olha e diz: nós estamos aqui porque a gente merece. Nós estamos nesta condição porque nós merecemos. Você já viu as pessoas dizerem assim: ah, eu não merecia isso, eu não merecia aquilo. Mas esse homem disse: a gente está aqui porque a gente merece. Nós só estamos aqui porque nós fizemos algo de errado. Nós não fomos bonzinhos assim. Nós cometemos várias coisas na nossa vida. Mas este homem nada fez para estar aqui. Aleluia, versículo 42. Aí ele deixa aquele que é duro de coração e ele se volta para o mestre, porque ele sabia que o seu tempo era pouco. A oportunidade era única. Irmãos, abrace a oportunidade única que o Senhor está nos dando. Hoje Ele nos chama, amanhã pode ser tarde demais. Mas aquele homem, naquele momento, ele reconhece, aleluia, depois dele defender, ele reconheceu que aquele escárnio era de forma injusta. Ele reprovou a atitude do seu companheiro, mas ele reconhece que ele precisava do Senhor. E sabe o que eu acho importante? Que ele não teve vergonha. Ele abriu o coração. Ele vai até o Senhor, porque ele acredita que Jesus é o Rei dos Reis. Irmão, Jesus não precisou de descer da cruz para provar que Ele é Cristo. Jesus não precisa de mudar esse mundo de cabeça para baixo para provar que Ele é Deus. A gente crendo ou não, Ele continua sendo Deus. A gente adorando ou não, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Quer os homens acreditem ou não, Ele é Deus. Quer alguém na igreja acredite ou não, Ele é Deus. Ele é Senhor, Ele não vai mudar, Ele não vai querer provar nada para ninguém. Nós não servimos um Deus que tem que provar que Ele é Deus. Ele é Deus e ponto final. Ele é Senhor e ponto final. E aquele ladrão reconhece isso. E ele olha para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele olha para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim, quando tu entrares no teu reino. Era como se aquele homem estivesse dizendo: obreiros, eu gastei a minha vida com tudo que não prestava, mas eu ainda tenho uma oportunidade de mudar enquanto eu tenho o fôlego da vida. Olha Romanos capítulo 10, versículo 8 até o versículo de número 12. E tem muitas pessoas que às vezes reprovam, dizendo: fulano, depois que fez tanta coisa, pega a Bíblia agora e diz que é santo, diz que é crente, se esconde atrás da Bíblia, vai para uma igreja e começa a querer trazer o passado. Mas o que eu acho lindo, maestro Teixeira, que Jesus não começa a trazer passado daquele homem. Jesus não começa a passar um filme das coisas erradas que ele fez, mas que diz: a palavra está junto de ti, se na tua boca e no teu coração esta palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca, o que está dizendo lá a igreja? Deixa aí, Júnior. Olha o que é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele traz uma mensagem nesta carta aos Romanos, e ele diz assim: olha, a palavra foi pregada, o evangelho foi ensinado, mas a atitude é humana, a decisão é do homem, a decisão é da mulher em querer mudar de vida.
E ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aqui não está dizendo, você fez isso, você fez aquilo, diz, se você confessar, reconhecer que Ele é Senhor, que você é pecador e que precisa de salvação, será salvo. Por isso que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é por mérito, a salvação não é por causa das ordenações a pastores, a missionários, não. Eu posso ser pastor e não ser salvo, mas nós precisamos de entender algo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, o coração que crê é como daquele homem que chega e diz: Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, aleluia. Esse coração crer, irmãos, aleluia, no Senhor, acreditar no Senhor, aleluia, foi porque ele creu, ele acreditou, ele reconheceu que só Jesus poderia salvá-lo. E aí a boca dele começa a confessar, o coração dele creu, o coração dele eu não sei, quem sabe em algum instante, irmãos, ele ficava olhando para o mestre, e o coração dele começou a crer, a abrir, acreditar e dizer: eu preciso desse Jesus. Ele está aqui maltratado por minha causa, ele está sofrendo por causa do meu pecado, esse homem não fez nada. Irmãos, Jesus, ele não precisa de te dar mais nada e nem me dar nada, ele já deu o maior presente, que é a salvação. A salvação. E tem pessoas que às vezes por causa de um problema, de uma luta, começam a blasfemar, a falar tanta besteira. Irmão, Jesus não tem obrigação de dar mais nada para nós. Deus já deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus quiser te dar uma casa, é uma coisa a mais que Ele está querendo te dar, mas Ele não tem obrigação de dar casa, não tem obrigação de dar carro, não tem obrigação de nada, porque Ele já fez o maior por mim e por você, e enfrentou o Calvário, aonde eu e você não daríamos conta. Jesus já deu a sua vida por nós, a maior oferta já foi dada, o maior preço já foi pago, e ele não precisa de provar mais nada. E ali o versículo de número 11, porque a Escritura diz, o que a Escritura diz? Na linguagem que eu tenho diz: não será condenado. Não fica confundido. Irmãos, se verdadeiramente você crer em Jesus, arrepender dos seus pecados, reconhecendo o Senhor e Salvador da sua vida, Ele está dizendo que você não vai ficar confundido, porque aquele que o Filho liberta verdadeiramente é livre. Aleluia, ele acreditou, ele pediu a misericórdia, ele pediu o socorro, ele se humilhou. Versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Sabe o que Paulo estava dizendo? Não importa se é judeu, não importa se é gentil, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa a religião que ele veio, não importa o que ele fez no seu passado, o que importa é que ele arrependeu, ele creu, ele reconheceu a misericórdia de Deus, e ele está dizendo: é para esse que ele é Senhor de todos. É por isso que Deus salva o doutor, mas Deus também salva o criminoso. É por isso que Deus salva aquele que tem uma alta na sociedade, mas ele também salva o mendigo. Este é o Deus que nos ama, esse é o Jesus que perdoa pecado. Aleluia, glória a Deus por isso. E eu termino esta mensagem, aleluia, dizendo algo importante, que ele manifesta o seu desejo de morar com Cristo na eternidade.
Irmãos, tem muita gente que nem pensa mais no céu. Tem muita gente que nem acredita mais no céu. E quando vai falar do céu, diz só se for no céu da boca da onça. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos relata que há um céu, que há um lugar esperando todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Levanta sua mão para cima e diz: o céu nos espera. Tem misericórdia de mim, Senhor. Irmão, nesta noite o Espírito Santo está aqui, dizendo para mim e para você: é tempo de se arrepender, é tempo de confessar, é tempo de mudar de vida, é tempo de crer que o Senhor pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, aleluia, glória seja dada ao nosso Deus. As irmãs do louvor, se posicione, glória a Deus, e ele diz: para com todos os que o invocam. E aí eu termino dizendo a resposta de Jesus. Volta lá, Júnior, para mim. Lucas capítulo 23, versículo 43. O que Jesus disse para aquele homem? Glória a Deus. Apesar dos fracassos daquele homem, apesar da vida pecaminosa, nós não sabemos que atrocidades aquele homem cometeu. Agora olhem para mim aqui um minuto. Irmão, se você que mora nessa cidade conhecesse um homem como aquele homem, e vamos supor que tudo quanto é atrocidade ele tivesse praticado dentro de Caldas Novas, e a gente estivesse olhando e observando, e aquela pessoa reconhecendo Jesus como Salvador, qual seria a nossa atitude? Porque muitas vezes a gente quer julgar os outros, mas a Bíblia diz que nós devemos julgar a nós mesmos para não sermos condenados. E quando aquele homem se aproxima, pede perdão, reconhece, irmãos, Jesus não rejeita ninguém. O Senhor olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem não era um cantor famoso, um pregador famoso, um príncipe, um profeta. Aquele homem era um criminoso confesso. Aquele homem era um criminoso confesso, um pecador assumido, um homem que sabia que a morte eterna estava ali esperando, mas ele pediu para o Senhor para ser lembrado.